Voltamos com TV Casa Cor ao vivo. Vamos passar por esse túnel aqui, com esse super túnel. Aqui é o ambiente do Zé Luiz. Vamos encontrar o Zé Luiz? Estou encontrando com ele lá na ponta. Aí, tanta gente fazendo foto no espaço do Zé Luiz que... é tanta gente fazendo foto no espaço. Zé Luiz! Ele estava lá embaixo, foi tomar um café. Porque Zé, vai no ambiente, vai no outro. Falei, Zé, vou passar aqui. Sei. Cheguei. Ainda bem. Zé, tiramos você do seu café? Não, tirou, mas a gente vai... Mas depois a gente desce e toma junto. Com Combinado? certeza. Ótimo. Esse aqui é o Zé Favaro, um amigo de longa data, já apresentei para vocês. Ele que fez... É um profissional que a gente escrevia matérias de Zé Luiz em arquitetura e construção. E depois... Tem até minha casa, acho que teve coisas também. Teve minha casa, teve várias publicações, arquitetura, Casa Cláudia e tal. O ano passado aqui na Casa Cor também, né, com a Experiência Abril, com tosse. Com tosse, vocês lembram dele? A gente entrevistando ele. Marcinha, estou com tosse. Falei, Zé, vamos que vamos, não tem problema. Agora, hoje, vocês estão vendo que tem gente fazendo foto? Eu acabei de falar da foto que a Juliana Pipe fez no teu espaço. Sim. Esse ano, como é que foi esse convite para fazer essa galeria, Zé? Bom, primeiro, começa que vocês verão o contrário do sentido da... Não, visitação para cá primeiro. Lá para cá, né? Então, assim, na verdade, isso aqui, o espaço, ele é uma galeria. Então, na verdade, quando eu conversei com a Lívia, com a Cris Bava e tal, qual que era a ideia? Que não fosse um espaço construído, um espaço ambientado, mas que tivesse uma outra reflexão, ou uma galeria de arte, ou alguma outra coisa a ver. Até um pouco aliado com os trabalhos que eu tenho feito ultimamente. E aí eu pensei, bom, mas uma galeria, a gente já vai ter tanta obra por toda a Casa Cor que tem que ser uma coisa diferente. Então, vem o desafio, né? O que fazer, como fazer. Bom, depois de várias tentativas, né, e erros e acertos, a gente pensou assim, bom, por que não fazer uma intervenção? Uma intervenção que mude a percepção das pessoas no decorrer da mostra. Porque a gente vem, né, o tempo todo bombardeado com imagens, com superfícies, com cheiros, com músicas, e assim, você tem diversos ângulos de observação. Então, de todos os lados, você está vendo várias angulações, vários cenários, né? Então, por que não trabalhar com um único ponto de vista, com um único cenário? Então, veio a ideia da gente usar o anamorfismo, a anamorfose, né? Eu não quis, porque tem muita gente. Hoje a Casa Cor está bem cheia, então tem muita gente fazendo foto. Sim. E aqui, assim, você até fica esperando para passar, às vezes, de um lado para o outro, porque você não quer atrapalhar sozinho. Porque, assim, na verdade, a gente começou trabalhando com esse, né? Se você vier para cá, acho que seria legal para você ver, né? E ficaria aqui. Eu abri um programa aqui com ele aqui. Ah, que bacana. Então, aqui a gente trabalha com a técnica clássica da anamorfose, que é uma técnica que ela vem desde o Barroco, quando Piero della Francesca ele descreve que leva o espectador a um único ponto de fuga, um único ponto de vista, desculpa. Então, a imagem ela só vai se formar num determinado ponto. Então, você só vai enxergar aquilo se você estiver nesse ponto. Se você não está, você vai trabalhar com a deformação. Então, a gente constrói uma imagem deformada, mas que, num certo momento, o espectador vai ver a imagem inteira. Então, é um exercício. É um exercício de você vir desse percurso, parar e mudar a sua maneira de observar. Eu fiz a abertura bem aqui, né, Denis? Eu não sei se como fica a imagem, você está acompanhando aí na imagem? Quer dizer, na verdade, a gente é circundado por um túnel de quadradinhos. Né? Porque, na verdade, assim, a gente tem a pintura e aí eu usei da técnica do op art, né, justamente para a gente criar essa ilusão visual, né, da imagem, que ela cria uma deformação, porque é um corredor profundo, então, na verdade, eu tinha que criar uma superfície que agrandasse ele para as laterais. Então, quando a gente vê por ali, justamente, ele fica como uma superfície chapada. Então, ele distorce a função do corredor. Agora, tecnicamente, como é que você conseguiu para chegar nesse resultado? Você faz uma maquete digital? Você tinha... Como você fez? Eu acho que, assim, aí o trabalho ele é geométrico, ele é manual. Né? Então, assim, na verdade, a gente usou de algumas técnicas digitais justamente para entender como a gente queria a imagem, mas todo o trabalho ele é manual. Então, assim, o estudo geométrico daqui com a fotografia, com a imagem, ele é manual. Aí, a gente passar o desenho para cá, ele é manual. Então, a pintura é um trabalho, assim, hercúleo. Você já tinha feito isso antes? Não. Por isso que foi um desafio entender como era feita a pintura anamórfica
E nesse ponto, a Coral ela entra como um parceiro assim incrível, porque eles entenderam o que a gente queria e falaram assim, não, a gente vai encampar e vai entrar com vocês. Então, assim, quero deixar assim um grande beijo para a Priscila e para todo o pessoal da Coral, que foram assim parceiros incríveis, né? O resultado maravilhoso. Você decorou o nome das cores ou não? Olha, Tem anotado? Tem. E assim, só queria chamar uma pessoa aqui rapidinho, que na verdade foi quem esteve aqui junto, né? O Leonardo, que é meu assistente. Oi, Leonardo, tudo bom? Tudo bem? Como que é seu sobrenome? Pestana. Leonardo Ele está na coautoria, né? Na verdade, acompanhou todo o processo, ajudou nesse processo manual de riscar e de pintura, né? Não de pintura, porque a pintura foi o Vinícius, que, né? Um pintor que ele era grafiteiro, então, na verdade, ele entendeu também para poder justamente trabalhar com isso. Não, agora você vai ter que me contar. Deixa o pessoal passando. Vamos ficar fora do ponto de observação? E isso vai fazer com que vocês vejam alguma coisa distorcida, mas é normal. Se você vem para cá, a imagem ela já se cria outra, né? Porque a distorção ela volta, né? Então ela fica plana. Então essa aqui é a brincadeira. Não, mas eu queria saber como é que você fez isso na prática. Você pegou lá, olhou, tem as medidas do espaço e ainda você tem uma irregularidade aqui. Nossa! Desculpa. O que a gente teve que fazer foi trabalhar com projeção mesmo, projetores de escritório. E, inclusive, foi um desafio, porque o projetor que a gente tinha não tinha um ângulo suficiente para abertura. A gente teve que desmembrar a imagem em 4 quadrantes, fazer 4. Então, a partir do momento que começou a projeção, no ponto de visão do visitante, não podia mais sair dali o projetor. Então, começou de manhãzinha, foi até tarde da noite, porque o projetor não podia sair da posição para fazer essas 4 projeções. O dia que acabou a energia elétrica, porque se fosse... Não tem gerador. Ia ter que grudar de algum jeito, não podia passar ninguém. Mas, aí vocês fizeram a projeção, foram riscando em cima da projeção. Mais ou menos. A partir da projeção feita, a gente usou linha e giz, então ficavam 2 pessoas, eu e mais o colaborador da Coral, o Alisson, cada um numa ponta dessa linha, passava giz no barbante, puxava, soltava para marcar. Cada linha dessa. Então foi um desafio prático assim muito interessante. Agora uma coisa, Marcinha, que você falou, porque assim, ele é todo recortado o espaço. Então justamente a pintura, ela corrige isso. Então, primeiro assim, o fundo, o laranja e a pintura, então assim, você não vê essa série de recortes que o espaço original tem, né? Então, assim, a gente também tirou partido, porque se eu fosse construir uma superfície perfeita, e até se você vê no que existe hoje, né, de pintura anamórfica pelo mundo, justamente você faz intervenções em prédios históricos, em ambientes públicos, né? Então, hoje é uma coisa de grande escala. Aqui ainda ela é pouco utilizada, né? Então, assim, mas fora a gente já tem uma coisa muito mais recorrente, né, das pessoas utilizando a pintura anamórfica. Sensacional. Vocês vão ver a outra, que é super fotografada, daqui a pouco a gente mostra. E, assim, a surpresa foi a reação, né? Que virou um hit, né? E isso achei primeiro muito dia, bacana, na abertura, né? De Casa Cor. E, assim, a gente está, na verdade, aproveitando, né, disso, a gente está fazendo uma ação que a gente quer que as pessoas pirem mesmo aqui, tirem as fotos mais incríveis e postem, né? Coloquem lá a hashtag #ArquitetosEOficial, porque as fotos mais bacanas vão concorrer a uma intervenção anamórfica. Mentira. Não, sério? Então, assim, corre para colocar... Não, a gente vai ver o espaço que a pessoa também vai querer fazer na casa ou tal, e a gente vai bolar alguma coisa e fazer uma intervenção anamórfica. E ganha um cara lá de Milão, por exemplo? Não, tem também uma certa... né? A gente também tem uma certa limitação. Eu vou te falar, então, que a foto que eu mais gostei, de todas que eu vi, são muitas, foi o da arquiteta Juliana Pipe, que é de Santa Catarina, porque ela está com roupa preta e branca, você viu? Vi, foi uma das primeiras que eu vi, eu até parabenizei ela. E o Murilo, do Estadão, ele fez uma foto também que eu achei bacana. E agora, acho que as pessoas, de tanto verem as fotos, já estão começando a ficar mais soltas. Então, já começam a distorcer a câmera, a fazer de ponta cabeça, né, como você fez. Então, isso que é legal, é usar o espaço dessa maneira, né, tirar todas as possibilidades, usar a geometria, usar a perspectiva para fazer essas brincadeiras, né, e curtir, assim, a experiência, né, a experiência anamórfica. É demais, muito legal, muito bacana. Olha, eu tenho as cores aqui. Esse laranja é o nascer do Oriente, o cinza é o cinza médio. Não, o cinza
Assim, minério de ferro. e o minério de ferro, preto lápis e o branco absoluto. o branco absoluto, é isso. Muito legal. Agora vocês todos da Coral, teve até um assistente da Coral aqui. Que bacana para eles, né? Que bacana. A Coral vai te ajudar nessa intervenção anamórfica? Olha, Coral, vai ajudar. Vai conversar sobre isso. Não, tô dando aquela força já. Tô dando aquela já é uma ação do nosso escritório mesmo, né? Do nosso estúdio. Muito bacana. Agora vocês estão vendo lá, ó. Olha quanta gente fazendo foto. E ali ali a gente trabalha com uma outra deformação também, que é a deformação de infinito, que aí a gente trabalha com dois elementos, dois pontos de fuga, do observador e do ponto central, para justamente criar esse túnel, né? Esse túnel infinito que a pessoa fica flutuando. Antes da gente mostrar lá, aproveitando que eles estão fazendo a foto, que aliás fica uma fila que vai até o espaço do... Tem pergunta? Tem muita? É melhor ficar com o celular então. Peraí, segura aqui para mim. Tem muita pergunta. É legal que a gente fica se assistindo aqui, tá vendo? Tem um delay. Nossa Senhora. Nossa, eu acho fantástico. Não sei o quê, demorei, mas cheguei. Aldair, deixa eu ver. Foi ele próprio quem executou essas geometrias? Ele já acabou de explicar qual foi o processo, vocês dois, né? Qual a metragem desse corredor, a Mara Cristina? Olha, ali tem no total, aqui nessa primeira parte, são quase 12 metros, né? Por 2,20 metros por 2,50 metros de altura. Mais 5 metros para lá, que é a segunda parte da galeria. Legal. Aqui tem mais, olha, o Luiz Carlos Furtado falando, nossa, muito difícil de fazer. O Arthur Marques, que é de Alagoas, falando que trabalho lindo, é lindo mesmo. Ok, muito bacana, não sei o quê, parabéns, tá top mesmo, é ótimo. Bom, mas eu vou mostrar do lado de lá, porque daí a gente tem só uma pergunta com relação à iluminação daqui. Se a iluminação tinha que ser uma iluminação especial para o efeito. Não, sim, porque na verdade, imagina que você vai ter uma imagem que é sobreposta. Então eu tenho que, na verdade, dar uma continuidade e é difícil, né? Então a gente tenta controlar de uma maneira que ela fique, né, igual, né? Porque se eu colocar mais luz lá do que aqui, então a gente vai saltar parte do desenho que não é a nossa intenção. Mas a iluminação é super básica, a gente trabalha com lâmpada de LED, né, fluorescente de LED, para dar essa luz fria e até ela não dar tanta diferença na cor, na percepção da cor, trazendo ela justamente, né, para a cor mais próxima. Você falou que está fazendo trabalhos, quer dizer, que já estavam um pouco na tua linha de estudos isso aqui. Isso, porque a gente já de um tempo para cá, a gente está trabalhando na área de tipografia e museografia, então isso também, foi levado em consideração quando veio a solicitação do espaço, né? Então, mais ou menos aliado a isso do que a gente poderia pensar para cá, né? Muito bacana, gente, muito legal. Muito legal, Zé, muito legal. Agora a gente vem para o lado de cá, ó. Aqui a gente tem, na verdade, também o piso, que é da Duratex, né? Que também foi nosso parceiro. Então, a gente tem Coral, Duratex e Salva Piso, que foram nossos parceiros na... Salva Piso é incrível. Salva Piso, salva tudo, né? Salva Piso é incrível. Principalmente, né, no do recorrer da obra, das pessoas passando para lá. Era uma super passagem. Sim, a gente tem que ter um super cuidado para cuidar disso. Então, aqui, ó, a gente está na que seria a primeira ilusão óptica, né? Se ele ficar bem ali... Isso, você tem um ponto vermelho no chão, né? E aí aqui a gente tem a deformação do infinito, né? Então, a gente cria, a partir de um ponto de fuga de lá e do outro aqui, a gente cria todas as deformações para que você consiga ter essa visão infinita aqui, de onde a gente está como se estivesse despencando. Como se estivesse caindo, como se aqui fosse o fundo, fosse para lá. Como se estivesse indo para lá. Então, o legal é que isso permite as pessoas virem, sei lá, a parede está caindo, vou mergulhar, vou fazer, enfim... Vamos brincar, vamos chegar aqui e arrepiar no espaço. Deixa eu ver se a gente já vai... Daqui a pouco a gente vai aparecer aqui, vamos ver se vai dar certo, se a gente vai ficar com uma boa percepção de... É legal assistir a gente mesmo, assim, né? Não, sempre vou bom, começar a fazer isso agora, não vou começar a assistir. Mas aqui também foi com o retroprojetor? Não. Esse foi mais arcaico ainda. Isso foi com lápis régua, né? Foi esse aqui. Cuidado, não vai cair. E assim, Então, eu quase caí. Olha a gente aqui, olha a gente. Esse foi mais complexo a execução do que o outro. Você gostou do efeito? A gente está se O assistindo. processo aqui é completamente diferente. Existem alguns graus de percepção do espaço que a pintura anamórfica pode atingir. Ali tem um tipo de pintura anamórfica que é fazendo uma imagem estática em uma perspectiva, e aqui é um outro tipo que vai além, que é mexer com a perspectiva dentro de outra perspectiva. Então, aqui, além de ter o espaço que tem o seu próprio
a sua própria conformação, a pintura também dá uma conformação diferente. Então não é uma imagem estática, mas dá a impressão de um túnel. Para fazer isso, é pura geometria. Enquanto ali é uma projeção que dá o efeito, aqui é tudo base de geometria. Então a gente precisou de ter todas as medidas corretas, o ponto correto de percepção do observador. A altura média de quem vai, né? Porque assim, a gente teve que ter uma altura média. Então não pode ser nem o de 1,90 m, nem de 1,50 m. Que sou eu. Para o 1,60 m, que é um padrão médio. E aí, justamente porque vai assim, as duas fotos são ajustadas, né, as duas imagens são ajustadas para a visão correta, o ponto e a altura. Mas neste caso aqui, então, vocês tinham todas as medidas direitinho, sabia que o ponto seria aquele, mas você não fez como lá, com a projeção que projeta e vai riscando. Foi riscando na régua. Medindo, aqui tem que ter tantos centímetros. Foi feito. Então, a partir da delimitação das verticais, que seriam o fundo do espaço, a gente marcou na parede do fundo as listras de mesmo tamanho, e a partir do ponto de fuga, que está aqui no centro, as linhas dessa parede virtual foram riscadas, que aqui já ficam novamente paralelas, mas que o efeito está aqui. Porque, na verdade, assim, essa é a única que, na verdade, você não tem mudança, né, na espessura. Então, daí a deformação, a partir da perspectiva, ela vai no horizontal do piso e no vertical, e a partir da projeção que a gente tem, que a gente vai trazendo para o ponto, e a partir de um certo momento todas correm paralelas. Só que quando você põe aqui, ela dá como se ela estivesse com um ponto de fuga. Então, isso que é o bacana. Numa caixa quadrada, você tem uma outra caixa com outro, você vê por aqui, né? Então parece que a gente está num cubinho mais restrito, né? Então é incrível quando você vê a... É incrível. É incrível. Eu fiz uma foto mesmo, de ponta cabeça aqui. Meus filhos vieram aqui, fizeram fotos também. Então faz de conta que eu tô... Esse pé que tá aqui. Não, eu tirei, estava de meia. Pois pega aí no meu celular, eu tô de meia na foto. Não, e eles fizeram, o meu filho maior falou, eu vou ficar aqui fazendo de conta que estou te segurando. Meu filho menor, então, ficou aqui, o maior ficou aqui. A impressão que a gente tem, por uma ilusão de ótica, é que o meu filho menor é muito maior do que o meu filho maior. E aí ele ficou muito bravo, porque rolou aqueles... Então tem uma... Porque tem, assim, se você pega o conceito da anamorfose, você vai ter, desde o barroco, e você tem isso muito eloquente no trabalho do Escher também. Que ele trabalha com as várias perspectivas, né, com os vários pontos, né, de fuga que você vai, para criar uma outra ilusão, mas também por isso. Então, assim, como eu te falei, é um espaço que você muda a sua percepção sensorial. Né? É um espaço que você passa direto, né? No começo eu até fiquei meio assim chateado, porque as pessoas não, mas assim, mas eu acho que assim, isso é normal, acho que cada pessoa tem uma percepção, então a gente tem que respeitar e ver o que cada um vai entender. Então, não, é muito louco, porque eu vi as fotos antes de ver pronto, eu vi a foto da Juliana Pip, falei, gente, ficou demais, essa foto ficou demais. Já saquei que tinha um esquema para fazer foto. Vim aqui, olhei, ok. Depois eu fui para o corredor, achei o corredor lindo, mas não percebi. Porque se passei correndo, sim, porque sou anã, porque mil motivos, né? Não, isso não é desculpa. Não, mas sabe por quê? Meu olho estava abaixo. Não, então, porque lá, na verdade, também tem mais uma coisa, não sei se eu estivesse repetindo, você me fala. O que acontece? Quando a gente trabalha com anamorfose, a gente trabalha com um único ponto de fuga. Se você passou um pouco para cá... Não, nem é isso. O olho, a gente enxerga em paralelo. Então, para você enxergar a imagem da maneira como ela é feita, ou você vai enxergar com um olho só ou com a câmera do celular. Então, quando às vezes a pessoa está lá, eu coloco a câmera, eu falo, nossa, mas é isso? Porque na verdade a imagem ela salta. Então, com um olho, porque justamente a gente não tem como trabalhar num espaço desse, dois pontos de fuga, para poder criar, senão, dependendo se a pessoa é um pouquinho míope ou não, ela também não vai conseguir encaixar a imagem. Então, isso que às vezes a pessoa acha, é um mural, mas não é um mural, é um lugar que você vai ter que ver daquela maneira. Porque depois eu vi as fotos e falei, nossa, era isso! Nossa, eu pirei na hora que eu vi a foto. Então, tem realmente essa percepção. Tem alguém perguntando se teve algum critério para a escolha das cores. Olha... Isso tem que ser contrastante? Não, então, na verdade, assim, a gente quis trabalhar... O Aldaíris que perguntou. A gente quis trabalhar com contraste. Então, assim, isso assim, a gente vai... Eu pensei muito, né, com a ajuda do Léo aqui também, e aí eu lembrei das minhas aulas de física, e laranja e o cinza, ou laranja e preto, é um dos
contrastes mais perfeitos que tem, né? Que você não tem meio tom ou sombra. Então, a gente usou nessa primeira esse contraste. E aqui, como a gente queria uma coisa mais geométrica, mais vibrante, mas com outro aspecto, né? Um pouco mais gráfico, então a gente veio com o branco e preto, né? Pensou em outras possibilidades de cores, mas acho que nenhuma ficaria tão impactante quanto o branco e preto. Até porque a gente criou a caixa toda preta da galeria justamente para soltar, né, as imagens dela, para que elas falassem por si, né? O restante seria só no espaço que você passa. Fantástico, ficou demais. Bom, então quem vem a Casa Cor e faz a foto tem que colocar a hashtag... Não esqueça, hashtag Arquiteto Zé Oficial e coloca lá as fotos mais bacanas. No final a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? No final, então, quem tiver... Olha só, nós estamos aqui caindo. Vamos ficar aqui, faz assim, fica aí, eu fico aqui. No final, então, o que acontece com a foto mais legal? No final, eu vou te convidar para participar da seleção das fotos, né? A gente pode até fazer uma entrada ao vivo. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, sim. E aí a gente vai escolher a foto que vai ganhar a intervenção. Na casa dele, no quarto, em algum ponto da casa. Em algum ponto que ele queira fazer, né? Que ele esteja querendo também, né? Perdão. Vamos atender ao vivo, já alguém querendo... alguém, deixa eu ver se alguém... Não. Ah, não era ninguém que eu tenho o nome. Desculpa. Eu adoro quando eu atendo. Uma vez era uma moça para falar, não, é o leite, tem que pagar o leite, nem sei, era uma coisa, o marido, uma conta. Mas então... Ó, aqui nós dois. Ó, Zé, que demais que fica. Fica muito Olha aí. Ô, Zé, será que agora a partir de agora, as pessoas vão começar a te procurar para esse tipo de trabalho, para essas intervenções? É, porque, na verdade, tudo são coisas que a gente agrega, né? Como sempre, assim, tudo são experiências que a gente sempre tive essa vertente, né, de buscar coisas que a gente não costuma fazer, sair da zona de conforto, se propor a fazer coisas complicadas e ver o que vai dar. É lógico, a gente fica quase louco, mas, no fim, acontece. Então, não sei. Talvez disso para o ano que vem seja uma coisa completamente diferente disso. A gente não sabe, né? Até porque, assim, as ideias que a gente tinha para cá eram incríveis, são todas guardadas também. Essa é apenas uma delas. Então, aí a gente deixa ver o que vai acontecer. A gente quer mais, a gente vai querer mais. Já todo mundo falando aqui, amei, que bacana. Muito legal. Léo, também, muito obrigada. Você vai terminar o programa comigo, já que você ficou para o finalzão, demorou aí tanto para vir te encontrar. Nem comi então, pão de queijo, café, né? A gente vai descer. Poxa vida, coitado. Não, agora tem muitos recados, eu vou deixar o celular. Mas gostei de assistir com o celular, que eu fico olhando. Nossa, ficou muito legal a nossa... Ficou, né? Mas eu espero de verdade acompanhar. Se você fizer uma seleção de fotos depois, sabe o que a gente pode fazer? Está prometido, então, vou fazer. Eu já vou olhar lá quem que já fez a hashtag Arquiteto Zé Oficial. Então já deixo com as meninas. Começa a dar seus pitacos. Não. Eu vou puxar as fotos, vou fazer um videoclipezinho. Legal. Tá bom? Pode ser, Evelyn? A gente faz um videoclipezinho com algumas fotos. Então, você vem a Casa Cor, posta lá. Eu faço esse videoclipe. E aí a gente já vai seguindo, começando a olhar essas pessoas. E até o final da Casa Cor a gente faz daí essa... Lá na frente, quando você fala, olha, selecionei, mais ou menos, aí a gente faz de novo uma entrada. Pode ser? Com certeza. Fechado? Então, última semana de Casa Cor, a gente te chama de novo. Com certeza. Tá bom? Vai ser assim. Tá combinado, vocês já estão de prova aí. Bom, agora eu tenho que dar uns recados. Isso é monte. Não, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Aqui. Já que nós estamos assim... Posso dar uns agradecimentos? Agradecimentos. Bom, agradecimentos à Lívia, à Cris Bava, ao Darlan, a toda a equipe, né, da Casa Cor, incrível. Legal. Você também, né, a Cris, o Pedro, que realmente esse ano eles arrasaram. A edição está maravilhosa, quem não veio, venha. Ela está realmente imperdível. A toda a equipe também do escritório que não está aqui, o Evandro, o Cafu, o pessoal que trabalhou comigo, o Vinícius da Pintura, enfim, Coral novamente, Duratex, Arte Marcante, e é isso. E quem de uma forma direta ou indiretamente, né, ajudou, acompanhou a nossa loucura aí, né? E conseguiu colocar isso em pé. Eu agradeço a você pela oportunidade. Imagina, eu agradeço a você e, como já falei da outra vez que te entrevistei, é muito gostoso te encontrar, que você faz parte de um momento da minha vida muito, muito bacana. A gente vai ficar os dois aqui no buraco, caindo aqui, né? Para finalizar o programa de hoje, dizendo que Casa Cor vai até o dia 29 de julho, então você tem aí algumas semanas ainda, mas não deixa para o final para viver essa experiência, inclusive a Anamorphic Experience aqui do Zé. Então, Zé, qual que é o seu Instagram? É o Arquiteto Zé Oficial.
Arquiteto Zé Oficial é o Instagram do Zé, para você seguir o trabalho dele. Para viver essa experiência, você tem até o dia 29 de julho. Se eu fosse você, eu comprava logo o passaporte, porque você vai querer ir e voltar, porque o percurso inteiro, para ver os 82 ambientes, leva aí 4 horas no mínimo. Para conhecer tudo, são 4 horas. Para olhar com calma. Então, compre o passaporte. Assim, você pode vir e voltar quantas vezes você quiser. O passaporte custa R$180. De terça a quinta, a entrada inteira custa 60, meia entrada 30. É isso mesmo, é isso. Sexta, sábado, domingos e feriados, inteira 76, meia entrada 38. A Casa Cor tem restaurantes, cafés, então você pode passar o seu dia inteiro aqui. Quem vem de bike tem 50% de desconto. Quem traz um agasalho, a gente está no meio da campanha do agasalho, também tem 50% de desconto. Quem é inscrito no canal Casa Cor _ oficial no YouTube, que é onde tem inclusive o vídeo do Zé do ano passado e todos os outros das 3 primeiras temporadas, está lá no Casa Cor _ oficial. Quem é inscrito lá tem 20% de desconto também. Nesse momento tem Casa Cor Itapema, acabou de inaugurar, Casa Cor Paraná e Casa Cor Goiás. Ou seja, Casa Cor, essa mostra que ocupa mais de 20 cidades brasileiras, além de Paraguai, Bolívia, Peru e Miami, desde o ano passado. Tá, aqui tem essas acontecendo, você pode visitar. Quem quiser fazer um passaporte de ir conhecendo Casa Cor. Você já foi em outras, além de São Paulo? Visitou Rio de Janeiro alguma vez? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. E, na verdade, o ano passado, quando a gente estava montando uma exposição lá, foi justamente a época da... Inclusive, teve uma nota da Casa Cor, da Cris Bava, sobre a exposição que a gente estava fazendo lá. E que estava na época de Casa Cor Rio. Na época de Casa Cor Rio. Que legal, muito bacana. Então, Casa Cor Rio no segundo semestre, mas no segundo semestre tem muitas Casa Cor. Amanhã tem programa às 16 horas, são os meninos de Santa Catarina, os júniors, Moacir e Sálvio, a Casa 16. Tem o pessoal do Plantari, que é do Jardim Deca, que fez Jardim Deca. E tem, CZ Hot. A Ciane Anelisa, que já fez Casa Cor Espírito Santo, do Bar Lounge. É às 16 horas, eu espero por vocês amanhã de novo. Além dos comentários no Facebook e YouTube, porque esse vídeo fica lá para sempre, você pode também mandar comentários pelo número de WhatsApp que está na tela. Esse número é o número do programa. A gente tem 2 grupos de WhatsApp, então você pode fazer parte, na verdade, já tem o terceiro grupo, né? Tem 500 pessoas. 500 pessoas para administrar. Eles se autogerenciam, são ótimos. Um grande beijo para o pessoal do grupo. O desafio do dia. Ele está no grupo, inclusive. Que legal. Quem ganhou o desafio do dia de hoje foi o Lucas Paixão. Ele falou que era um Santo Antônio. No primeiro ambiente de hoje, tem um amuleto da arquiteta Naomi Abe escondido, e é um Santo Antônio, está dentro de um vaso. Então, muito bacana. Lucas, você ganhou 2 ingressos para vir à Casa Cor. Depois, Lucas, fala comigo, que eu quero te convidar para vir numa data especial, que tem um evento. Vamos ver se vai dar certo. Vou ficar muito feliz se você puder vir. Agradeço a Comgás pelo Wi-Fi da casa, a rede eu encanei, para você postar a sua foto do Arquiteto Zé Oficial. Né? Já posta na hora. E Amantes também pela internet. E o portal SC de Santa Catarina, que também hoje transmite esse programa. O programa que teve oferecimento da Silvestre Vidros. A gente falou muito de espelhos hoje, muito de espelhos. A arte anamórfica usa espelhos também, pode usar os espelhos para fazer Na verdade, intervenções. Você pode usar os espelhos côncavos ou convexos justamente para você deformar mais ainda porque assim, a gente já está trabalhando com uma certa deformação. O problema do espelho, que a gente até pensou, num determinado momento, fazer uma reflexão para lá, ocorria, né, depois de muito embate, né, que são 2 cabeçudos aqui, né, um chama teimoso, ele é mais teimoso ainda, e aí o espelho, na verdade, ele ia criar uma outra distorção que ia, como que eu falo, ela não ia permitir, ela ia roubar a cena que tinha aqui, né? Na verdade, ela ia prejudicar. Então, assim, na verdade, o espelho não vinha como uma maneira que a gente tinha aquela coisa quando você tem 2 espelhos, você cria um infinito. Aqui, como a gente já tem um ponto determinado, a imagem ia ser uma outra imagem, totalmente deformada. Porque ele não conseguiria ver, o que ele veria estaria além do ponto de visão. Porque é só um ponto, né? Volta lá, é só um ponto. Viagem isso. Como disse Arquimedes, né? Me deu uma alavanca que eu
que eu mudo o mundo, né? Porque justamente tudo você tem a partir do... E outra coisa, né? A realidade distorcida, que era uma coisa que a gente conversou muito isso, né? Quer dizer, nem tudo que você vê é o que parece. Então, justamente te força a pensar e a olhar de uma determinada forma. Fantástico. Nossa. Do versinho, mas já esqueci. Não, versinho. Lembra o versinho? Não tem uma cola? Não. Tem. Procura a cola aí, enquanto eu dou mais recados. Assim, esse final de semana eu achei isso e, na verdade, é um dos primeiros, né, versos do Fernando Pessoa e o final dele, né, que, na verdade, tem a ver com o ato de criação, eu acho que tem muito a ver com aqui também. Que ele fala o seguinte, espera só um pouquinho. Que demais, adorei essa. Existem dois tipos de artista. O que exprime o que não tem e o que exprime o que ainda sobrou do que teve. Nossa. Ai, tá demais, tá vendo? Quando eu falo para vocês que valia esperar até o finalzinho do programa, porque ia ser incrível. Existem dois tipos de artista, o que exprime o que tem e o que exprime o que restou. Não, o que exprime o que não tem e o que exprime o que ainda sobrou. Fantástico. Esse é o Fernando Pessoa? Era o Alberto Campos, né? Um dos de 1917, esse. Eu achei num livro de fotografias dele, que eu sou fã de carteirinha, esse eu nunca tinha lido e eu achei, essa frase aqui, acho que ela tem muito a ver com esse espaço. Que legal, que demais. Nossa, e tudo isso porque a gente falou do espelho, hein? Vocês podem fazer uma parceria com o pessoal. É verdade. Muito bacana, Zé. Te agradeço demais, muito legal. A oportunidade de novo estar aqui com você, né? Nessa loucura sadia, né? Que é trabalhar aqui, estar com as pessoas e depois desfrutar das pessoas no espaço. Isso não tem preço. Quer dizer, na verdade, você dá o filho para o mundo e vê que ele está andando e as pessoas aproveitando. Quando eu encontro o Zé, eu penso, nossa, como a vida é legal. E quantos caminhos, né? Sim, quantas coisas acontecem na vida. Vão e voltam, volta e meia, né? Tem uma encruzilhada que a gente se esbarra. É isso mesmo. Muito bacana, muito bacana. Acho que nem tenho mais recados para dar. Acabaram os recados. Então a gente finaliza, vamos finalizar novamente, eu e o Zé aqui, com essa experiência, Anamorphic Experience. Eu vou segurar aqui assim. E assim a gente acaba o programa. Te agradecer a Infolive, o Denis pelas imagens, o Zé pelo cabo, o Plínio pela transmissão, o Gustavo, que eu não sei onde está, as meninas da produção, Evelyn, amiga da Evelyn, não posso falar o nome. Aí também eu queria falar ainda, lá na redação a gente tem a Alex, a Fernanda e a Ana. E ali atrás a Pati Quentel e a Cleide. Beijo. Então, e aí está lá a Aninha também. Um grande beijo. Amanhã a gente tem programa de novo às 16 horas.